Ok, achei aqui. Vou escolher alguns aqui. Vai ser do James L. Craft. Foi um grande industrial de laticínios. Conta-se que estava quase na falência e, desesperado, lembrou-se que tinha abandonado o Senhor. Arrependeu-se, consagrou a Deus e os seus recursos. Tornou-se dizimista fiel e se transformou no maior industrial de laticínios do mundo. Não se cansava de dizer: fazer negócios com Deus é a melhor maneira de negociar que um homem pode encontrar. Ok. Também tem do Chester Ward Kingsley. Grande banqueiro americano. Era um tremendo mão fechada. Certa vez, em uma igreja em Boston, ouviu o pastor orar: Senhor, dá-nos uma mão para receber e um coração para dar. Naquele momento, o Espírito Santo tocou no seu coração e fez um voto com Deus de se tornar dizimista. Naquela mesma noite, deu um cheque com seu dízimo e mais $500 mil para o trabalho da igreja. Dentro de pouco tempo, sua rede bancária aumentou consideravelmente, tornando-se um dos maiores banqueiros do mundo. Também do Chester Ward Kingsley. Joy Cook. Deve ser japonês. Famoso milionário americano, dono de várias indústrias, americano, mas é japonês. Chegou a emprestar dinheiro ao presidente Lincoln na crise da Guerra de Secessão. Desde jovem começou a dar o dízimo e o fez até a morte. Esse foi fiel, hein? Henry Ford. Acho que a maioria, muitos devem conhecer. A estabilidade e o sucesso durante a turbulência financeira não é algo estranho para Ford. Durante a Grande Depressão, enquanto muitas empresas reduziram seu tamanho e faliram, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, continuou contratando e experimentou um crescimento exponencial. Mas o crescimento e o imenso sucesso de Ford não são somente um resultado do seu tino comercial. Henry Ford era um dizimista. Ford ingressou a controversial prática de cristãos ao redor do mundo que dão 10% da sua renda a Deus. 10% este que eles poderiam facilmente gastar para si mesmo. De filho de agricultor a proprietário da popular companhia de carros, Ford acreditava que seu parceiro número 1 nos negócios era Deus. Ele diz assim: eu acredito que Deus está gerenciando os assuntos e que ele não precisa de nenhum conselho meu. Com Deus no comando, eu acredito que no final tudo funcionará da melhor maneira possível. Então, o que há para se preocupar? Ford criou o primeiro carro acessível ao homem comum. Seu modelo T e a linha de montagem revolucionária transformaram para sempre a indústria automobilística. E as vendas da Ford decolaram. E em um determinado ponto, 1 de cada 2 americanos dirigia um Ford. Mas o seu êxito não mudou seus valores. Sua confiança em contribuir era extrema. Ele, inclusive, contribuiu para um teste agrícola realizado por um fazendeiro para provar a eficácia do dízimo. Em um artigo da Time Magazine, em 1943, a parábola religiosa é provada. O Sr. Ford emprestou um acre de suas terras para Perry Hender, que depois de ouvir um sermão na igreja, decidiu plantar 360 sementes de trigo, prometendo dar 10%, o dízimo, a Deus. No dia da colheita, Ford e o comissionário da agricultura de Michigan estiveram presentes como testemunhas. Os resultados foram muito melhores que os esperados. O trigo em sua primeira colheita tinha multiplicado 50 vezes, quase o dobro da média de Michigan. O projeto foi comentado ao redor dos Estados Unidos. O Sr. Harding prosperou ainda mais, e igualmente o fez o Sr. Ford. E ainda hoje, depois de que muito tempo se passou desde o falecimento de Henry Ford,
a Ford Motor Company continua acima das demais. São testemunhos muito realmente impactantes, que aumentam a fé da gente, né? E também não poderia deixar falar do meu, né? Porque para cumprir esse propósito que eu fiz com Deus, eu falei assim: Deus, eu preciso falar sobre isso, sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, por eu estar buscando ser fiel contigo, mas eu preciso de algo para estar falando, de um testemunho, de alguma coisa, né? Aos meus olhos, assim, seriam grandes. Então eu orei para Deus, orei, acho que foi uns 3 dias, se eu não me engano, e no 5º dia, eu tava ali sentada de cabeça baixa, sim, com alguma situação que eu tava aqui em casa. Aí eu peguei o celular, eu nem iria entrar no aplicativo, mas eu tava de cabeça baixa, acabei entrando sem querer. Aí quando eu abri lá, vi que na minha conta tinha um valor muito, assim, que eu realmente não esperava. Mas eu sei que foi a mão de Deus, porque eu pedi pra Ele. Eu tava pedindo: Deus, faz alguma coisa, eu preciso pra tá falando, né? E Deus realmente, Ele honrou. Ali eu abri aquela conta e eu vi que tinha um valor, tinha ali 1.240, um valor que eu nem esperava. Eu fiquei muito impactada, eu agradeci muito a Deus. Então Deus, Ele realmente, Ele fez a parte dele naquele trato. Eu falei: Deus, olha, se for da tua vontade que eu faça isso, que eu venha falar desse assunto que muitos não querem ouvir, porque é difícil você ali abrir a mão, né? Fechar é muito mais fácil. Mas abençoa para que, se for da tua vontade, Deus falando assim, Ele honrando, Ele escutou as minhas orações sobre isso. E Ele fez a parte dele. Porém, eu não tinha feito a minha ainda. Eis-me aqui neste vídeo para estar cumprindo o propósito que eu fiz com Deus, que era gravar esse vídeo falando sobre o dízimo. Por mais que ele tenha sido extenso, uns minutos assim, muito grande. Mas esse aqui, eu sei que ele vai abençoar pessoas para escutar, vai ficar ali e vai ser bênção. Deus vai ser glorificado em cima disso. Eclesiastes 5:4-6 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares pagam, melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras de tuas mãos? Então, aqui tá falando, caso você for cumprir, você for fazer algum voto com Deus, procura cumprir, porque Ele não se agrada de tolos. Isso pra Ele é uma tolice, né? E eu demorei muitos meses pra estar cumprindo. Eis-me que agora eu sei. E teve uns atrapalhos, e teve luta. Ai, muita coisa aconteceu nesses meses. Muitas guerras, muitos acontecimentos, muitas situações mesmo, muitas tribulações. E nesses tempos atrás eu também estava com uma certa dificuldade muito grande, que eu não poderia estar cumprindo. Eu sempre com esse tratado: eu preciso cumprir, eu preciso fazer, porque Deus está se agradando. Porque eu sabia que a palavra estava falando que se não for cumprir algo que eu não prometi, né, um voto que eu fiz com Deus, um propósito, porque Deus, Ele vai sempre estar procurando. Ele sempre vai estar ali fazendo a parte dele. Mas é importante que a gente faça a nossa, né? Ele cumpriu, teve algo ali, e não somente isso, outras coisas, né? Então esse tempo todo eu tava ali tendo os atrapalhos, e agora que eu consegui resolver, graças a Deus, foi um período, umas semanas muito assim, foi horrível mesmo, mas agora eu consigo, estou aqui cumprindo o meu propósito com Deus, né? E não somente esse testemunho dessa certa quantia na minha conta, mas também outros. Olha, eu fiquei 3 meses fazendo o suco ali de manga, depois que a época dela acabou. 3 meses depois, eu conseguindo fazer suco todos os dias com ela. E eu me deparando ali, uma certa vez, ali, bem ali no liquidificador, eu deparando assim que, nossa, a gente tá fazendo suco
a gente não reclamou nenhuma vez, tipo, não teve aquele enjoo, nossa, mas de novo isso, mas não, sempre, toda vez que eu tava fazendo aquele suco, era com muita alegria. E eu me deparei e falei, nossa, Deus é muito bom. Eu comentei e a pessoa falou, olha, isso daí é amor de Deus mesmo. Naquela árvore abençoando, a gente tendo a humildade de ir lá pegar também, né? Que ela não vai vir correndo até aqui, gente. Vai estar ali, é só a gente ir lá pegar. E muitas outras coisas. Deus não tem... Tá naquela situação que sim, que não falta e não sobra, né? Não sobra e não falta, né? Mas é Deus suprindo e Deus cuidando da saúde. Ele sendo realmente fiel com a palavra dele, da gente sendo fiel e ele abrindo as janelas do céu. Então, sempre usando as pessoas, sempre abençoando daqui, não deixando que nada falte. Em tudo que você pensar, em todas as áreas, Deus está ali com a mão, sendo fiel à palavra dele, cumprindo e honrando a gente também. Então, é assim, um testemunho que talvez eu quero muito que edifique a vida de quem escute, porque para que se torne um dizimista ou uma dizimista, não precisa sim estar na presença de Deus e no simples culto. Você vai achar uma congregação para você estar dizimando, você tá buscando ser fiel ali. Então, já é um começo para você voltar a ser fiel, né? Seja fiel no pouco, que no muito eu te coloco. E eu realmente tenho sido fiel no meu pouquinho, Deus sabe, né? As minhas condições de estar sempre ali sendo fiel com o meu pouquinho, né? Conforme ele vai abençoando, eu também vou sendo fiel com um pouquinho que ele tem me proporcionado, mas com muita alegria, né? A palavra dizer, sendo fiel, não dando sim por tristeza, por necessidade, mas porque Deus se alegra com quem dá com alegria, né? Lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 12. Então busque ser fiel, porque você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre todas as áreas da tua vida. Você vai estar buscando ser fiel ali. Você vai estar honrando Deus nos seus dízimos, porque a gente tem que entender que tudo que a gente tem não é Deus concedendo pra gente. Ah, eu consegui isso porque eu trabalhei, foi com a força dos meus braços, mas quem te deu a força foi Deus. Quem tá permitindo você viver é Deus. Então o mínimo que a gente pode fazer é sendo fiel com aquilo que ele tem nos dado, né? O povo de Deus, o povo de Israel, o povo ao qual Deus tem escolhido nessas época passada, né? Nos tempos do Antigo Testamento, eles têm sido muito infiéis. Também no Novo, né? A gente vai ver Paulo ali aconselhando a igreja de Corinto sobre isso, né? Ele foi um povo, Israel é muito desobediente, muito, só Deus para ter graça com eles, mas a gente que herdou isso, a gente busca ser fiel com o nosso pouquinho, a gente busca ser fiel com aquilo que a gente tem recebido de Deus. A gente paga o dízimo a Deus porque o dízimo pertence a Deus e Deus é santo. Por isso o dízimo é santo, né? Porque para tudo Deus teve um plano. Quer ver onde eu vi aqui? Deus tem um plano para tudo. Nada vai acontecer, ó. Para tudo Deus tem um plano. Ele teve um plano para a criação, teve um plano para a construção da arca e teve um plano para o tabernáculo. Depois para o templo, enfim, para tudo que realizou. Deus também tem um plano financeiro para o sustento da sua obra. Então a gente dizima ali para estar ajudando a obra, a congregação, a igreja, né? E os dízimos ajudam muito. Então fui eu entregar, só que eu tive que deixar para o outro dia, porque o dízimo ele vai para a igreja, ali era o círculo de oração. Então somente as ofertas ficam para o círculo de oração e o dízimo vai para a igreja. Então era mais certo eu entregar nos cultos normais que ficariam. Mas ele seria e será para ajudar na obra da igreja, né? Às vezes tem irmãos e pastores que pedem para ajuda, né? Tanto de oferta como de dízimo para estar fazendo isso. Vamos supor, colocar um ar na igreja. A nossa missão, quem puder, é dar, devolver, ofertar e não querer administrar o dízimo que a gente dá. Olha, eu dei, mas eu não vi o ventilador, eu não vi o ar, eu não vi isso, eu não vi janela, eu não vi cortina.
tô dando, entendeu? Você tá fazendo a sua parte, Deus vai fazer com ele e vai tratar com quem tá pedindo, quem tá ali na frente da administração daquele dízimo. Então, o nosso trabalho é somente dizimar, ser fiel, que Deus, ele vai tratar com quem tá ali administrando, e não a gente querer administrar o que a gente tá dizimando. Deus, ele tem um plano para tudo, e plano financeiro para sustento da sua obra. Então, a gente sendo fiel, a gente está sustentando a obra. Praticamente, a gente está fazendo a obra quando está sendo fiel no dízimo. Ok. Seja fiel no pouco e no muito, Deus te colocará. Eu tô no nome do 28, né, do 1 ao 8. Vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoares na terra, que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e mais as outras bênçãos. Vou estar lendo aqui também em 2 Coríntios 9:12, novamente. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual fez por nós, se deem graças a Deus. Deus, ele é rico, gente. Deus, ele não é pobre, ele tem bênção para dar, ele é dono da prata e do ouro, né? Porque a promessa que temos de quando chegarmos, reinarmos com Deus lá no céu, com Jesus lá no céu, tem cidade de ouro, tem muro de jaspe, rios bem claros. Deus, ele é dono do prata e do ouro, então quem pode dar? Basta a gente ser fiel, que ele tem o melhor dessa terra para dar pra gente. E eu tenho provado disto, buscando a ser obediente a Deus com tudo aquilo que eu tenho aprendido desde que eu entrei na presença de Deus, eu conheci o dízimo. Eu me lembro o dia como indo lá, sabendo as igrejas estavam fechadas nessa época, né? E eu precisava entregar o dízimo, mas não tinha os cultos pra mim estar entregando, então eu pegava ele, meu dízimo, envelope, eu colocava na sacolinha, e colocava no guidão da bicicleta e descia até a casa do meu pastor, entregava pra ele, olha, tá aí, quando vocês forem pra sede, vocês levam, né, porque tem essa organização da igreja que eu acho lindo, e eu gosto muito. Então, aquilo lá foi a minha sementinha, então eu tenho vontade, eu sei que eu vou te colher, então busquemos ser fiéis, buscamos fazer um propósito com Deus, que você tem certeza que ele vai honrar, ele é poderoso, ele é grande o suficiente para honrar aquilo que ele vê no nosso coração, né? Ele sabe que vai ser para a obra dele, então espero muito que você tenha sido edificado por isso. Comece no pouco, seja fiel no pouco que você recebe, no pouco que você tem, no muito Deus vai te colocar, e eu sei que eu vou alcançar a minha bênção ainda. Também eu vou ler também em Malaquias 3:10. E já termino. 19 minutos, Jesus. Mais de 1 hora. Ok. Trazei todos os dias numa casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem piedade se edificaram sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem o Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai estar servindo a Deus. Muitas pessoas, assim que você entrar nesse propósito, que assim que você for dizimista, Deus começar a te honrar, as pessoas realmente vão ver a diferença. Vai colocar você de um lado de uma pessoa que serve e que não serve e vão ver a diferença. Aqui pra cima diz: roubarás o homem a Deus, no versículo 8. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Aqui já é uma palavra muito mais dura. Depois vem o calento, que eu acabei de ler. Mas aqui, a gente praticamente, quando não está dizimando, a gente tem esse conhecimento, a gente praticamente está roubando a Deus. O que roubamos o Senhor. Ele vai dizer no dízimo e nas ofertas, porque eu tenho te abençoado, eu tenho feito com que você prospere, mas você não tem honrado a mim, não tem sido fiel a mim. Então, com maldição seus amaldiçoados. Se você tá sendo assim, vendo o devorador na sua casa, na sua fazenda, na tua ali feira, nos teus armários, não sobra, não prospera, não anda. É o devorador, o cortador, o migrador. E quando a gente é dizimista, a gente está sendo fiel ali nas ofertas. Aqui vai dizer: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando estamos sendo fiéis, estamos abrindo a nossa bênção. E voltando à prosperidade, somente teremos se andarmos na avenida chamada fidelidade, através da obediência, e devolvermos a Deus o que lhe pertence, isto é, o dízimos e ofertas. Vou ler também o testemunho do irmão Ambrósio Manuel dos Santos. O dízimo é o elo de gratidão entre o homem e Deus. É o único meio para nos proteger contra os adversários de nossas almas, reconhecido como o devorador. Dourados SMS. Ok, aqui foi o irmão Ambrósio, O dízimo é o elo de gratidão entre o homem e Deus. Deus, eu tô sendo grata, tá aqui o meu dízimo, tô sendo grata a ti. É o único meio para nos proteger contra o adversário da nossa alma, reconhecido como o devorador. Então você tá sendo... Eu conheço pessoas realmente que tá ali, chega onde quer que esteja, o devorador tá acompanhando. Tá, e eu conheço pessoas, mas não buscam ser fiéis. A palavra sempre cai pra pessoa: olha, cai essa palavra, o que é isso? É sobre isso, de qual teu ser fiel ali, voltar a ser dizimista, porque tem esse conhecimento, Quando não tem conhecimento, Deus até aceita, mas quando passa a ter conhecimento sobre isso, você já tá negligenciando e também tá roubando a Deus. Então, eu já vi pessoas, onde quer que chegue, na sua própria casa, na casa dos outros, o devorador tá acompanhando, acaba com as suas coisas nas suas casas e acaba também nas casas de quem chega. Não somente o alimento, mas também tudo. Tudo mesmo. Móveis, eletros, água. Então, isso
é o único elo, como o irmão aqui, Ambrosio, está dizendo, é o único elo de manter longe o devorador, o inimigo das nossas almas, que a gente conhece como devorador, cortador, migrador. Amém? Então é isso. Tentem ser fiel. Esse aqui é um livrinho que eu ganhei, que fala sobre dízimo e oferta, prosperidade, dízimos e ofertas. 22ª edição, que foi o irmão Osmir Moreira de Paulo, nascido em 4 de 66, na cidade de Camapuã, estado de Mato Grosso do Sul, desde sua terra, idade, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então foi ele que escreveu esse livrinho, é uma benção. Ganhei pra estar falando, ele me ajudou muito, e tem ajudado. Então é isso. Por muito tempo, mas fazer o quê? Eis aqui o cumprimento do meu propósito com Deus. Eu peço que ele venha receber como cheiro suave diante dele isso, né? E que também venha edificar a tua vida para que venha voltar a ser dizimista, né? Com Deus, ser ofertantes, para que venha repreender o devorador de sua vida, para que você venha ser próspero, né? Eu não vou estar orando para ser dizimista, primeiro você seja, né? Pra depois começar a orar ali. Então é isso.